Sejam muito bem-vindos ao Faria Lima Leite Show. Esse que é o talk show do mercado financeiro. Esse é um programa da Monet feito em parceria com a EQI Investimentos e apresentado por mim, Denis Miyabara. E hoje a gente vai ter nesse programa uma convidada muito especial, que é a Carolina Cavenaghi, fundadora da Fin4She, que está trazendo a revolução no mercado financeiro para a mulherada. Então já siga todas as redes sociais da Monet, toca o sininho aqui também, se inscreva no canal e compartilha com um amigo para que ele consiga saber que tem esse programa maravilhoso no ar. E roda a vinheta! E hoje vocês nem vão acreditar quem está aqui. É uma pessoa muito especial, conseguiu uma vaga na agenda dela para estar aqui com o Japão, porque de fato a agenda dela está mega power corrida por conta do movimento que ela está criando aí. Vem uma onda rosa na Faria Lima. Estou com ela, Carolina Cavenaghi. Olá, muito obrigado por você bem? ter vindo aqui no Faria Lima Leite Show, falar um pouquinho com a gente desse movimento que está criando, que vai revolucionar o mercado, hein? Não, muito obrigada. Tô me sentindo assim muito importante, muito Você chique aqui. O que é isso? Tá muito topzera, né? Tá, Muita demais. luz aqui à noite, Demais. cenário topzera. Você é louca. Aqui a equipe é incrível. Isso aqui vai ficar muito melhor ainda no vídeo, sabe? Vai ficar topzera demais. Nossa, muito. E a Carolina, ela é fundadora da Fin4She. Ela também faz algumas outras coisas, mas tudo voltado para o público feminino no mercado financeiro. Algumas outras coisas eu fui generoso, né? Que você faz coisa pra caramba, né? Sim. Eu estava conversando um pouquinho aqui antes de começar a entrevista. Ela já me relatou um punhado de coisa que eu não sei nem como essa mulher aguenta e como tá falando comigo aqui, porque ela já fez 3 eventos hoje já, né? Sim, que a gente estava contando. Eu moro em Teresina, no Piauí, uma pequena mudança de rota aí da Exato. Faria Lima para Teresina. No E aí, quando eu percurso. venho para São Paulo, é isso, assim. Tem que encher muito- a agenda. Tem E que é bom que aproveitar. todo mundo tá te querendo, né? Que bom, Vou né? deixar a parte, né? Vou É, deixar a parte, tô querendo. Mas é que é isso, né? Eu tô longe, o que você falou. Quando você vem, Sim. se eu estivesse aqui, não sei se eu estaria recebendo tantos convites assim. Mas é legal, mas o que a gente estava falando é porque essa pauta, de fato, eu acho que você acertou muito bem na veia e, obviamente, depois conseguiu elaborar isso de uma forma excelente, né? Porque Sim. senão depois você teria estopado isso, que não teria tanta relevância no mercado como está Sim. tendo. Então, eu queria que você explicasse como você chegou até aqui, Carolina, a criar a Fin4She. Então, eu sei que é uma história bastante inspiradora para a mulherada também. Eu acho que você falou, né, que eu consegui criar isso. Eu acredito muito da gente estar, né, na hora certa, no lugar certo. Mas com certeza Sim. isso aconteceu, mas eu tive que saber depois como continuar tudo isso. Sim. E eu acho que o segredo foi ser genuíno, algo que realmente é algo que eu acredito muito, eu faço Legal. com muito coração. Eu sou apaixonada pela Fin4She, pelo que eu faço. Legal. E por tudo que já me proporcionou, tantos encontros, tantas mulheres incríveis, tantas empresas Sim. que eu tive a oportunidade de me conectar. Mas eu vou contar como tudo isso Exato, aconteceu. exato. Porque foi sem querer, obviamente, eu nunca imaginei que eu teria uma carreira empreendedora, nem que eu sairia do mercado financeiro. Eu sou do interior de São Paulo, já começa Legal. por aí, vim morar em São Você é Paulo. de onde, interior? Chama Itapira, Itapira. É. Não conheço. pertinho daqui, umas 2 É? horas. Ah, é Sim, pertinho mesmo, é. é São José dos Campos mesmo. E aí eu vim pra cá pra fazer faculdade e por aqui fiquei e fui trabalhar no mercado financeiro. Economia e engenharia? Não, sou formada em Relações Internacionais. Relações Então, internacionais. aí já vem uma história que eu não queria ser para o mercado financeiro. Tinha Legal. um lado que eu queria muito trabalhar com organizações internacionais, com impacto na minha vida. Mas eu tinha algo muito forte dentro de mim que eu queria ser independente financeiramente. Eu acho que Legal. eu vim, assim, de uma geração, eu tenho 38 anos, eu vim de uma geração que eu lembro muito, assim, da minha mãe, você tem que ser independente financeiramente, você tem que ter seu emprego, você tem que ter Sua sua mãe? carreira. Sim, Que doideira! sim. Porque normalmente as mães, por exemplo, minha mãe, ela é muito dependente do meu pai, mas muito. Inclusive eu brigo com ela, falo, mãe, imagina se tivesse dado um desgraceiro aqui com o Pedrão. Ela fala, mas não deu. Minha mãe é Exato. muito positiva. Sim. Então ela é extremamente dependida, meu pai ainda depende, né, uhum. financeiramente. E o meu pai sempre fala, eu deixei o dinheirinho do pão aqui, os 10, 5 reais que eu deixava, porque eu não vim numa família rica, então era 10, 5 conto comprar o pão ali e só. Então, tipo assim, ela sempre dependeu muito do meu pai, tudo que ela precisava, ela pedia pro meu pai. Mas graças a Deus, meu pai é muito sangue bom, muito de boa. E é proporcional, mas infelizmente não Mas é a eu acho realidade, que né? as mulheres, elas têm uma herança de depender mais dos Muito. homens. Então, eu acho que, de certa forma, ela colocou isso dentro de mim, de buscar esse lugar. Muito legal. E o meu pai também, eles me criaram, assim, pra trabalhar, pra ser Pra independente. ser fodona, fodona.
Não sei. Mulher fodona, é isso. E aí, quando eu cheguei aqui em São Paulo, e aí eu lembro também, né? Não, eu vou fazer faculdade, olha, não sei o que você vai fazer, mas você vai morar em São Paulo. Porque já Eles te queria. empurraram pra cá? Me empurraram pra cá, eu vim morar sozinha com 18 anos. E aí, quando eu tava na faculdade, aquela coisa, estágio, emprego, eu falei, não, preciso procurar um emprego, foco, né? Sim. Ser independente financeiramente. E aí, de paraquedas, caí no mercado financeiro, obviamente, né? Porque tinha muita vaga. Tinha oportunidade, isso, né, lá atrás, 2006, 2005, 2006. Então, eu caí, assim, muito de paraquedas, fui fazer um processo de estágio, trainee num banco, e eu falo que o mercado financeiro, quando você entra, é muito difícil você sair. Muito difícil sair. Porque o rica vírus pica nós, né? Fica vírus pica a gente, não E tem a jeito. oportunidade, tem todo um lance de um status, de uma carreira. E você vai crescendo, né? Se você faz tudo direitinho ali, tem muita oportunidade. Tem. Então eu fui ficando, né? Mas eu sentia, assim, no fundo, que aquele não era meu lugar, sabe? Que doideira isso, né? Mas é muito legal você trazer essa questão de que os seus pais te influenciaram. Sim. Porque, normalmente, a mudança sempre vem de um agente externo, que obviamente você sente um incômodozinho lá, mas tem alguém para te incentivar, né? E eu acho que é exatamente esse movimento que você está criando, que a gente vai falar um pouquinho mais tarde sobre esse movimento que ela está criando. Sim, eu acho que tem tudo a ver. Porque aí eu lembro, assim, em alguns momentos, ai, nossa, será essa oportunidade, esse lugar, não sei se eu gosto, se eu tô feliz. Não, mas eu preciso trabalhar, eu preciso ser independente. Então aquilo foi me alimentando e eu fui ficando. Mas o mais engraçado, né, foram quase 15, 16 anos de carreira no mercado financeiro. Eu trabalhei os últimos 10 anos numa gestora de fundos de investimento americana, trabalhei em alguns bancos também antes, que foi por causa dos meus filhos, quando eu fui mãe, que eu consegui parar para pensar se era isso mesmo que eu queria e se era a hora de fazer uma mudança ou não. Mas também já ter construído uma trajetória, ter uma segurança financeira diferente também me deu uma estabilidade maior para tomar decisões e talvez olhar para dentro, né? Sim, e ver sim. Poder se perguntar. Poder né? se perguntar. Sim. E depois te dar o direito de se jogar e fazer tudo sem feito, né? Nesse mercado financeiro. Exatamente. Mas eu acho que antes de a gente começar a falar sobre a FinForce de fato, essas mudanças que foram fazendo, você foi percebendo, então você trabalhou 15 anos no mercado financeiro, você estava triste ou feliz nessa época? Ou era só atrás dos boletos e vão trabalhando? Olha, eu acho que assim, tem uma mensagem muito importante que a nossa carreira não é linear. Não adianta a gente achar que a nossa carreira vai ser sempre incrível, maravilhosa, que a gente vai estar sempre feliz, ganhando bem, sendo reconhecido, sendo remunerado. Cara, não é assim. É foda. É foda. É mais difícil do que bom. É mais difícil do que bom, é verdade. Porque eu acho que aqui a gente tem... Eu sempre falo muito da comédia, porque a comédia é muito igual e as pessoas talvez entendam melhor. Às vezes você vai fazer um show de comédia, por exemplo, você fala, pô, sou o cara mais engraçado do mundo. Aí você vai no outro, tem uma gíria que a pessoa fala, deu água. Que é só água. Ninguém te acha engraçado, ninguém ri. Sim. E aqui acontece também com os meninos daqui de cima, os assessores. Porque tem mês que, pô, estourei, peguei um cara mega power gigantesco, tem mês que você não consegue captar nada. Não captei nada. Tô rico, tô pobre o tempo todo. Sim. Então acho que essa jornada é difícil de fato, né? Sim, e eu acho que a gente também hoje, eu tenho a oportunidade de estar muito em contato com mulheres, com o mercado, com jovens. Existe um imediatismo de ser feliz e de estar preenchido, e eu acho que a gente lidava melhor com isso, né? Sim. Eu lembro, assim, que na minha época eu tinha que trabalhar. Eu era muito grata pela oportunidade assim, que eu Exato. tinha, e a gente, mesmo não estando feliz, a gente não se questionava, a gente trabalhava, a gente ia... E ia buscando, e só ia, né? Eu acho que por muito tempo eu só fui, sabe? Legal. Assim, e aí, quando vieram os filhos, começou a te dar o estalo. Começaram a me dar alguns estalos. E aí eu vou até contar por quê. Porque primeiro filho, né, já é uma coisa doida na vida da gente. A gente já fica muito bagunçada, assim, a cabeça. E aí eu voltei, e eu fiquei pensando o que ia acontecer. Mas, cara, eu falei, eu gosto de trabalhar. Esse lugar aqui é bom. Eu não quero sair. Então, eu tinha uma impressão que muitas mulheres não paravam, não queriam, não gostavam mais de trabalhar depois de ter filho, né? Porque ia ser muito difícil conciliar as duas coisas. Eu falei, não, eu amo ser mãe, eu quero muito ser uma mãe presente, tá, com meu filho, mas esse momento aqui também é importante pra mim. Na carreira, legal, de timing, né? Sim. E eu sempre brinco, né? Eu falei, o trabalho passou ainda a ser mais importante na minha vida depois que eu fui mãe. Por quê? Porque quando você tá em casa, você só tá cuidando de filho.
Então, assim, Sim, eu sou mãe de 2 meninos. Então, assim, Nossa. eles estão com a avó agora, porque eu tô aqui. A gente Sim. tá trocando ideia, eu tô gravando esse programa chiquérrimo aqui. E- É o meu momento, Sim. né? É uma coisa muito Sim. legal, eu tô te conhecendo, a gente... Então, eu falei, poxa, é uma coisa boa. E as Eu mulheres, volto preenchida sim. pra casa também, Sim, né? mas ao mesmo tempo, quando as mulheres têm filhos, acho que elas acabam se privando Se privando. da vida. Tem uma culpa que Tem uma culpa. rola, né? Tem uma Poxa, eu tô culpa. aqui, não tô com Sim. meus filhos, estão lá e tal. E eu falei, não, mas eu não sou uma mãe pior ou melhor porque eu tô saindo de casa para trabalhar, mas tem que ter um meio termo. Né? Eu não posso sair de casa às 7, voltar na casa às 10 para me provar uma profissional excepcional e ser uma porcaria de mãe. E vice-versa. E aí, o que eu fui sentindo é que não tinha tanto esse meio termo no mercado, essa conversa. Muitas mulheres deixavam suas carreiras, né, depois que tinham filhos no mercado, ou paravam de ascender profissionalmente. Porque os filhos davam uma travada. Assim, agora você tem filhos, seus horários vão ser reduzidos, você tem outras Questões prioridades, externas, as mais do que pessoas internas. rotulando, as pessoas Entendi. rotulando. E eu também falei, cara, isso também não é justo, porque eu nunca me senti tão inspirada na minha vida após como eu me senti após a maternidade. Eu criei toda a minha empresa, toda a Fin4She, depois de ser mãe de 2 crianças. O meu segundo Isso é filho surreal, né? tinha 6 meses quando eu comecei a ideia dessa Que doideira. empresa. Então, eu estava no ápice da minha inspiração, Sim. de querer criar algo legal para o mundo, trabalhar, me dedicar. Falei, não, se eu tenho 6 horas por dia, eu vou... Deixa 6 com a mãe. horas por dia, eu vou me doar o máximo que eu posso Uhum. para esse trabalho, que é uma coisa importante para mim. E quando eu estiver com meus filhos, eu vou estar com meus filhos. Não, mas deve ter muita história de mulher assim, né? Muita. Que consegue conciliar e ser muito bem sucedida, só que elas não são muito divulgadas. Não. A única que eu conheço, fora você, não, tem 2, na verdade. Tem a Yara, que é uma nossa sócia de Brasília também, mesmo esquema. Pariu, já tá no outro dia trabalhando, viajando com o marido. Ela não se prende nessa questão dos filhos serem uma âncora para ela. Ela fala que é inspiração exatamente como você. E a Cris Junqueira também, né? Sim, que, muito. meu Deus, deu luz a Nubank, deu luz a 3 filhos, mais o IPO, é uma loucura. Mas não são muito divulgadas essas histórias mesmo. Não são, porque ainda a gente é muito criticada, né? E eu sempre gosto de falar assim... É verdade, tem essa culpa que você falou no começo, né? Tem. E assim, eu sempre gosto de falar, poxa, assim, a minha jornada empreendedora e tudo que eu criei foi após ser mãe. Então, assim, essa coisa de que a gente fica mais velha, a gente tem filhos, a muda... não existe uma questão, né? Eu acho que existe... o momento que a gente está da nossa vida. Porque às vezes você é mais nova, você não está com esse gasto todo para empreender e para tudo. E a gente vai fazendo as coisas darem certo. Eu acho que se a gente fosse se aprofundar nessa questão da maternidade, dava outro talk aqui, só pra gente falar. E podemos fazer depois, outro dia. Sobre paternidade, sobre maternidade, sobre como as empresas podem trabalhar esse assunto, podem levar. Eu falo que está na hora da gente falar muito sobre paternidade, que até as mulheres estão cansadas de falar de carreira e maternidade já. Porque é verdade. Porque o pai passa ileso. Ileso. Hoje... Então, uma noite sem sono ali, outra, e é de boa. Hoje, eu estava no evento de manhã com várias mulheres, né? E aí, a gente estava falando sobre esse assunto, eu falei assim, cara, eu tive 2 filhos. Pergunto o que aconteceu na carreira do meu marido no nascimento de cada um. Nada. E na minha... Loucura. Porque teu período da gravidez... Mas como é que foi? Você tava grávidazinha, bonitinha no primeiro filho? Tudo planejado. Planejado, bonitinho. Aí você trabalhou até quanto tempo? Eu fiz a licença normal, 4 meses, mais um de férias, voltei. Quase pariu também no trampo. Fui direto, fiz, né? Viajei, trabalho grávida, tudo normal, nada, assim, tudo tranquilo, né? E aí você está comentando que essas voltas são muito complicadas também, aí né? As voltas são complicadas e eu me questionei muito. E aí, ainda trabalhando, eu resolvi fazer um evento. Falei, poxa, acho que eu vou levar essa pauta de mulheres... tentar fazer um evento, conversar, porque, poxa, mais mulheres podem estar passando por isso, querendo trazer esse tema, né, de equidade, trazer essa pauta com as empresas. E aí, lá em outubro de 2019, eu resolvi fazer o Women in Finance. Eu ainda trabalhava na gestora, né, já que eu trabalhei 10 anos. Sim. Levei essa ideia, compraram minha ideia, e aí a gente esperava 80 mulheres, aí 800 mulheres se inscreveram para participar. Meu Deus.
falou, acho que ficou pequeno o local. Não cabiam as 800. Isso mas foi aí, em assim, 2019. aí todo mundo, poxa, nem sabia que tinham 800 mulheres no mercado. E aí foi incrível, assim, foi muito legal e foi um divisor de águas, né? E esse evento, quando você criou, qual era o seu propósito? De levar essa questão só de equidade? Era falar sobre esse tema de maternidade, inspiração, trazer mulheres que eram referências no mercado para que outras mulheres pudessem se inspirar, que a gente pudesse saber o que as empresas estão fazendo em relação a esse tema dentro. Em 2019 ninguém falava muito sobre isso ainda, não tinha nem pandemia, né, rolando. E aí a Finforti, ela nasceu após esse evento, porque logo após que o evento acabou, as empresas começaram a me mandar mensagem, LinkedIn. Ai, Carol, eu preciso contratar uma mulher. Não é possível que nessas 800 mulheres que se inscreveram no seu evento não tenha alguém com um perfil aqui para trabalhar na minha empresa. Sim. Aí eu fiquei, o que será que eu posso fazer com isso? E aí, meninas, né, mulheres me inscreviam no LinkedIn, principalmente as mais jovens. Nossa, eu tenho muito interesse em trabalhar no mercado financeiro. Que carreiras eu posso seguir? Por onde começar? O que é trabalhar no mercado financeiro? Eu fiquei, E aí as empresas falaram assim, olha, a gente não contrata mulheres porque os currículos não chegam. A gente abre vaga e só recebemos currículos de homens. A mulherada não manda currículo? E as empresas me falavam. Diziam. Que, assim, dependendo da vaga, principalmente, recebem, assim, um currículo de mulher e 50 currículos de homem. Mas é porque o mercado financeiro é complexo mesmo. É mais masculino. É mais masculino e, de fato, as carreiras do mercado financeiro são totalmente aleatórias. Sim. É igual você fez relações internacionais, caiu de paraquedas numa área do banco e depois foi crescendo na carreira. Mas não tem... Hoje tem, né? Assessoria de investimento, hoje tem o pessoal que é gestor. Hoje é muito mais claro as carreiras. Hoje é muito assim, mais divulgado, a gente tem muito mais informação. Mas, por exemplo, o pessoal acha que eu fico tradando o dia inteiro. Eu sou assessor de investimentos, a gente não pode recomendar, não pode fazer nada, mas o pessoal acha que eu fico tradando o dia inteiro porque eu falo sobre ações. Então, ainda é muito nebuloso a parte de carreiras no mercado financeiro. Perfeito. E para a mulher ainda... E aí fica todo mundo fora da bolha. E aí eu pensei, poxa, eu vou criar um projeto em relação a isso. Eu vou criar um outro summit, né, um evento para jovens, para inspirar com várias carreiras que elas podem trabalhar no mercado. Então fui trazendo executivas de áreas mega diferentes. Marketing, RH, IB, assessoria, falar sobre investimentos, né, falar sobre ESG, várias diferentes, tudo, para que elas entendessem que existem infinitas possibilidades. A gente fazia um grande banco de currículos, depois as empresas que apoiavam esse evento, a Finforti, podiam acessar esse banco de currículos do evento a fins de empregabilidade somente. Então eu fui conectando e aí as pessoas começaram a ser contratadas, as meninas começaram a ficar empolgadas, aí a gente foi pensando em como que a gente poderia desenvolver essas garotas, criamos alguns programas de capacitação, de liderança. A gente foi desenvolvendo alguns projetos em parcerias com as empresas, mas eu sempre gosto de falar que foi a escuta. Eu fui ativando a escuta sempre. Legal. Então eu vi o que a empresa tinha. Carol, não tem mulher na liderança. Não dá. Dor da empresa. Aí você falou, opa, então, eu tenho um remedinho dessa dor. Eu parava para pensar também, eu ia conversar com outras mulheres, eu ia entender. Então, todos os projetos, eles foram nascendo assim, né, devagar. Então, a Finforti, ela nasce como um movimento para incluir e promover mais mulheres no mercado. E aí, depois do movimento, eu saí da gestora, depois de um tempo que o movimento já estava rolando. Deixa eu falar, não está dando mais conta de fazer as duas coisas. Não tinha. Mais mãe, né? Exato. E aí, a gente estava em pandemia, inclusive, então a Finforti nasceu 100% na pandemia. Filho da pandemia, chama... Tem um nome para os filhos da pandemia. É mesmo? Tem acho que é corona alguma coisa, corona filhos. Tem os filhos do carnaval, agora tem os filhos do corona, que nasceu criança demais. E várias empresas, inclusive, né? E eu também fui para o interior, então eu voltei para Itapira na pandemia. Você voltou? Só porque, né, falei, poxa, 2 crianças pequenas, nessa loucura eu fui para lá. Então trabalhei loucamente na pandemia. Meus filhos estavam soltos lá no interior, no quintal. Largou as crianças no quintal? Tava todo mundo junto, feliz que lá. Que legal. E eu 100% no home office, criando tudo, empreendendo. E aí a Finforti se tornou uma empresa trabalhando nas frentes, né, de empregabilidade, capacitação, conteúdos, eventos. E tinha uma coisa bacana e importante, que eu trabalhei muitos anos na área comercial. Então eu sempre gostei disso, assim, então eu tinha muitos contatos, né, da minha carreira, eu trabalhei no mercado financeiro por muito tempo, eu conhecia muita gente.
eu sabia, né, onde eu deveria bater, quais eram, inclusive, não só as instituições, mas parceiros, né, organizações do mercado financeiro que era importante eu me associar, buscar, capacitar, educação financeira. Eu trabalhei com investimentos, então eu sabia muito o quanto isso era importante, então eu fui linkando os pontos. Sim. E acho que falando também uma linguagem que foi legal, porque eu nunca posicionei a Fin4She como vitimismo, como... É o contrário, né? Exato. É totalmente contrário. Eu sempre quis trazer um tom muito pró-mercado, pró-negócios, assim. Não, de ser a mulher fazedora, né? Ser a mulher fodona mesmo, que vai pra cima, consegue monetizar e ter essa independência financeira que você foi incentivada lá atrás e conseguiu, né? Mas como foi pra pedir demissão? Foi tenso, não foi? Porque no meio da pandemia, largar tudo, ou já foi mais claro porque a Fin4She já estava Acho que eu já tomando... estava encerrando um ciclo, assim, né? E aí eu peguei também a transição da empresa, que tinha comprado uma outra empresa no meio, então eles estavam no momento de reestruturação. É muito doida, né, Carol? Reorganização. Parece que tudo tem que acontecer mesmo, né? Tava falando com o Fausto, inclusive, que veio no último episódio, que ele trabalhou 15 anos nos navios, sendo animador de navio, fazendo vários personagens, ele tem 36 personagens, ele fala 5 idiomas, ele fazia só improviso. Então ele chega em qualquer lugar, vai no evento, qualquer lugar ele desenrola muito bem, porque ele se preparou 15 anos sem saber, para a chegada, para o nascimento do Jorginho. É isso. E eu acho que o seu foi exatamente igual, né? Foram os 10 anos mais o tempo de banco para chegar para nascer Fin4She. Porque você tinha um comercial bom, você sabia onde buscar o recurso, você sabia e sabe vender, e aí conseguiu conectar todos esses pontos, mas principalmente porque você se movimentou. E sabe uma coisa que eu gosto muito de falar? Que a gente tem muita dificuldade de encerrar bem os ciclos da nossa vida. Muito, muito. E aí, cara, foi surreal, assim, porque nossa, já tava há muito tempo querendo fazer a transição. Você tava querendo já? Sentindo? A Fin4She me fazia muito feliz, eu tava muito empolgada. Agora é minha hora, e, né, eu acho que loucura. desde que eu voltei da licença, eu já tava querendo mudar, né? Mas o que eu falo é que, assim, quando a gente começa um ciclo novo, seja no trabalho, seja um namoro, seja um casamento, a gente é aquela alegria, aquela felicidade, a comemoração, é amigos, é amor e tudo tal. E a gente sempre encerra ciclo, às vezes, né, na grande maioria, pelo que eu vejo, de uma forma ruim. Você sai, às vezes, numa situação um pouco mais desgastada, né, num casamento, num namoro, num trabalho. E aí, vou falar uma coisa meio nada a ver, mas... Tem a ver. Não, mas tudo tem a ver nessa vida, é só saber conectar. Que foi muito louco isso, que eu fui fazer uma aula de yoga na semana que eu tava saindo, tava fazendo tudo isso, e eu tava assim, triste, insegura, com medo. Pô, fui 16 anos CLT, é difícil, dá um medo, né? Não vou falar que não. E aí, a professora do nada lá falou assim, olha, Carol, as pessoas têm dificuldade de encerrar ciclos na vida. A gente precisa aprender com o yoga. No yoga, a mesma entrega, a força, a dedicação que você faz para entrar numa posição, você tem que fazer para sair. Esforçar. Você não pode, tipo, fazer uma invertida e simplesmente sair toda... Soltar. Boa. Você tem que sair com a mesma entrega, dedicação, comprometimento, que você entra, você sai. E isso é um ensinamento que você tem que levar para o resto da sua vida. Foi o tapa na cara que você precisava. Foi. Porque eu tenho uma relação muito legal, né, com todo mundo, com o meu ex-chefe, é parceiro, apoiou a Fin4She também. Então, aquilo, Vani, para mim fez muito sentido. Eu falei, por mais desgastado que a relação esteja, foi muito bom. E a gente tem que sempre encerrar os ciclos com a mesma entrega, dedicação, amor. Não, mas tem tudo que a gente começou. Tem tudo a ver. Até imaginei você saindo de filosofia de yoga. Não, mas é tudo a ver. Porque, tipo, imagina, eu já imaginei você chegando de tapetinho de yoga. Lá falou, tô na tchau. Bad. Não, tchau, parti. Vou ser feliz. Que doideira, mas tem muito a ver. Tem que é muito muito difícil, tem muito a ver. Mas você acabou saindo por cima, inclusive, né? Eu gosto muito, eu fui lá faz pouco tempo, a gente conversa, a gente trabalhou 10 anos juntos, né, com o mesmo chefe, e é uma empresa grande, mas é uma estrutura pequena no Brasil. E eu sou muito grata, assim, como a gente falou, não é uma carreira linear, tem altos e baixos, tem momentos fáceis, tem momentos difíceis, mas eu sou muito grata por tudo que eu conquistei, por tudo que... E exatamente isso do ciclo, né? Às vezes a gente tem que olhar para trás e como eu cheguei até aqui, muito por conta de tudo que eu vivi lá, né? De todas as oportunidades. Então, hoje é super legal, tenho um carinho enorme por todos mesmo, lá. Né? E aí eu aprendi com isso, eu falei, poxa, como é importante a gente ter essa maturidade também para encerrar ciclos bem, sabe? Assim,
da nossa vida. Mas é porque é difícil, que a gente só começa, né? Igual você estava falando, eu só fui. Eu vim Eu para só São Paulo e só fui. É. Fui indo. Por isso que é muito importante, muito embora é muito difícil quando a gente é mais jovenzinho, colocar objetivos na vida, né? Sim. Porque aí você minimamente já tem aquele rumo traçado, aí vai igual o Waze, né? Igual a gente fala com os investimentos, né? A gente é um Waze dos investidores. Sim. A gente tem o objetivo final das famílias, das pessoas. A gente vai traçando as rotas conforme vai acontecendo acidente aqui, vai fechando uma rua aqui. E aí Sim. você vai conseguindo. A gente não tem essa clareza. Não. Eu, inclusive, zero. O vídeo foi muito humilde. Fiz várias coisas de aleatórias de trabalhar em coisas buffet infantil, lavar louça de pequeno. Fui pro Japão, fui engenheiro civil. E hoje eu me encontrei no mercado financeiro. E mais apresentando com o YouTube, Faria Lima Leite Show agora, no mercado financeiro, mas fazendo uma coisa aleatória também. Então, tipo assim, a vida é muito louca. Mas muito tudo louca. isso que você fez Exato. Me fez chegar até aqui. te fez Aonde chegar eu e tô. fez ser quem você é. Exato. Né? Exato. É muito doido. É E muito como doido. é importante a gente ter orgulho sobre isso. E eu falo muito isso com as mulheres também. Porque as mulheres têm a tal da síndrome da impostora. Tem, né? Mas muito, tem. né? Eu tenho. Toda hora eu falo, putz, eu falo pra todo mundo não ter, então eu aqui tendo toda hora, né? Mas tudo bem. Eu falo. Peço todo mundo. Todo mundo. Todo mundo. Mas a gente tem muita dificuldade, assim, de falar, cara, não, puta, sou foda, olha onde eu cheguei. Não, eu tive sorte, ai, deu certo. Ai, foi indo. Não, foi indo. mas quem você... Não, minha história não tem nada de muito interessante, normal. Eu toda hora falo assim, fiz uma carreira normal. Comecei falando assim, uma carreira normal Mentira, do mercado. sério? Porque a gente tem isso mesmo. Que a gente não enxerga, né? A gente não dá o Exato, zoom out mas- pra enxergar a nossa história. Exatamente. E eu acho incrível essa sua trajetória, Sim. porque isso te deu uma resiliência, Caraca. te deu uma Sim. bagagem, né? Te colocou num lugar diferente de muita gente que está chegando aqui no mercado. Muita gente. Inclusive, como sempre falo, pessoal, pô, japonês, como é que você conseguiu se destacar nas redes sociais e tudo mais? Eu falo, fazendo. Não tem outro Exato. jeito. Fazendo. Minimamente eu sabia onde eu queria chegar, mas é fazendo todo dia, trabalhando das 7 da manhã até as 10 horas da noite. Inclusive, já a gente vai ser 10 horas da noite. Bate piano aqui, vai dar 10 horas, nós tá aqui ainda Nossa, trocando Deus. uma ideia. Não dá Teu tempo. dois, hein? Teu dois. Mas o negócio é muito surreal. Mas depois que você falou da parte da mulherada aí, que tem essa parte de síndrome de impostora, tem algumas coisas históricas que as mulheres carregam também, né? Inclusive dessa parte de depender do homem. Então, como você acha que a mulherada, a dona de casa que tá lá assistindo a gente ali no YouTube, que a dona de casa assiste bastante YouTube, né? Assiste Palmeirinha e nós, lavando louça, essas coisas. Como a mulher faz para dar esse passo, né? Para saber. A Finforchi tá aí para ajudar muito. Mas como ela dá esse passo porque ela tá muito fora do funil ainda, né? Sim. Pra ela minimamente entrar no funil e perceber que a única coisa que vai fazer ela ser fodona na frente é ter a independência financeira. Eu acho que tem uma coisa muito importante, que as nossas conquistas ainda são muito recentes. Você estava contando da sua mãe, né? Sim. Do fato dela ser dependente. Não tem jeito. Se eu não me engano, até 1962, depois a gente confirma aí Os dados. as mulheres não podiam ter nem CPF nem conta em banco. É muito recente. 62? 62. Muito Se eu não recente. me engano, acho que é 74. Eu tô sempre aqui, depois a gente confirma esses dados. Só faz um vídeo desmentindo nós. Desmentindo Nicolas fazendo nós. vídeo lá. Fala, Não, mas eu tenho quase certeza que eu fiz também recente aqui essa pesquisa. É a lei de igualdade de crédito. Então, as mulheres não 74. podiam ter um cartão de crédito sem uma assinatura do marido, nem ter crédito. Então, assim, as nossas conquistas são muito recentes. Então, hoje, as mulheres têm que investir, as mulheres têm que não sei o quê. Mas, cara, até pouco tempo atrás, a gente não tinha que nada, a gente nem podia. Então, a gente doideira, né? talvez tem que mudar também um pouco a nossa perspectiva e ter orgulho também de tudo que a gente conquistou. Caraca, sim. Sabe? Porque as De fato, é muito conquistas recente. são recentes, né? E eu acho que as mulheres, elas vêm conquistando muito. Se a gente fala com as gerações mais novas, essas gerações, elas já buscam aprender sobre investimentos, já querem investir, já querem verdade. outras coisas da vida. Já né? tá extrapolando para outra ponta, inclusive, Exato. né? Que é muito rápido demais até, Exato. né? Então, assim, o que eu acho hoje que está faltando mais em relação a essa questão de educação financeira, né, das nossas conquistas, Sim. é a gente se libertar um pouco como mulher para falar sobre dinheiro. Cada vez que a mulher tem que falar com dinheiro, com o marido, com um parceiro, parceira, quem quer que seja, é um tabu para ela. Né? É um tabu. É difícil. Já fala meio assim, fala... Tem que falar daquele assunto. E o homem fala disso muito mais naturalmente. Fala. Né? Você vai chegar a trocar ideia com um amigo seu e tal, você vai, puta, cara, o que você tá fazendo? Quanto você investiu? Ganhou quanto nessa operação? Fez Quanto quanto? tá perdendo em IB? Quanto você tá perdendo em perdendo? Oi? Exato. E você vai trocar. E aí, a mulher ainda tem esse preconceito. Chegar numa roda de amigas, e aí? Quanto você ganhou? Nossa, gananciosa, só quer falar de dinheiro. Ainda rola isso. Entendi. Né? Assim, a Entendi. gente tem um lance ainda de que parece que esse lugar não é nosso.
né? Então é difícil. Eu vou parando para fazer as minhas autoanálises, né? Quantas vezes eu sentei e troquei ideia sobre investimentos com amigas e tal? Quantas? E você no mercado. Pouquíssimas, né? Que loucura. Pouquíssimas. Você nunca tentou ficar convertendo os outros? Quando a gente entra no mercado financeiro, você converter as Não, pessoas. a partir de agora, qualquer mulher que eu Você já converte. senta, a minha conversão é, assim, liberdade. Não, mas tá errado, você não pode, você tem que cuidar do seu dinheiro. Não, mas esse lugar, Carol, eu não entendo nada. Porque mulher, exatamente, mulher fala muito isso. Não entendo nada. Deixa, meu marido faz pra mim. Não, mas porque não gosto. Eu falei, não, mas um mínimo você tem que fazer. Né? Eu falo assim, não precisa saber muito, busca uma... Rabo. Não, e assim, nós somos excelentes ouvintes, as mulheres, então toda a parte de assessoria, de investimento é muito boa, muito bem trabalhado com as mulheres, porque as mulheres escutam muito bem. Então eu falei, cara, você não precisa saber tudo, busque profissionais que possam te ajudar e que você confie, mas assim, você precisa ter algum controle financeiro, assim, sobre o que você tem, sobre... olhar sobre... É gostoso quando você começa a ver aquilo acontecer, entendeu? Sei. É muito bom ver o dinheiro crescer, você consegue alocar melhor o seu dinheiro, saber se você não está sendo passada para trás ou não, que acontece muito. E é uma liberdade, né? É uma liberdade. É uma liberdade. É uma liberdade. Fala assim, não, mesmo se não tiver ninguém para me ensinar, eu sei fazer sozinha. Minimamente que seja. E assim, eu não dependo de ninguém. Eu falo que é uma independência incompleta. Você estudou, você trabalha, você comprou sua casa, você fez tudo, mas aí a hora que chega na sua carteira, você não é sua, você não manja dela. Você está incompleta, você não está independente 100%. Não, e é uma das coisas principais, saúde e dinheiro. É basicamente 2 pilares que são fundamentais para qualquer pessoa, inclusive para relacionamentos. Total. Né? Então, se a mulher do outro lado também, de repente, quer começar a cuidar da carteira do casal. Que mulher se fala que quer cuidar, cuida mesmo, né? Eu conheço mulheres que cuidam da carteira do casal. Mas realmente esse deveria ser o ideal. Deveria. Deveria ser o ideal. No Japão, acho que é assim. Você já... no Japão, não sei se não, mas as mulheres são bravas lá, né? Não, então, eu acho que tem historicamente, depois pesquisa, que eu também não sei se tô tentando lembrar, resgatar, mas diz que elas são as planejadoras financeiras do casal e tem vários estudos falando de como eles poupam mais, de que os lares são mais financeiramente estáveis. Isso é porque é ela que manda. Porque é a mulher que manda. Porque tem todas as questões mesmo, de fato. A mulher manda tudo. Se ela quiser, não acontece nada em casa. Viajar, a mulher escolhe. Restaurante, mulher escolhe. Normalmente, né? Em casa é sempre assim, né? Mas em casa é fácil também, porque japonês é pau mandado, né? É o poder de escolha. Eu acho que ela... Exato. E aí eu acho que ela consegue deixar o homem nessa posição de pedir dinheiro para fazer as coisas. Eu acho que, inclusive, isso pode deixar o relacionamento muito mais saudável, né? E olha que curioso. Ela que decide tudo, né? Qual é a escola vai estudar, qual a viagem de férias vai fazer, qual carro vai comprar, onde vai morar, mas ela não investe o dinheiro. Que loucura. Né? Mas é verdade, é verdade. Da família. E aí existem outras pesquisas sobre finanças comportamentais que as mulheres, elas, apesar da gente falar pouco sobre dinheiro, elas lidam muito bem com o dinheiro, elas tomam risco de forma mais cautelosa que os homens. E aí a gente pode até se aprofundar nisso, né, depois, essa questão de risco que eu adoro. Não é que elas não tomam, elas tomam risco também, mas elas estudam, elas tomam de forma cautelosa, elas analisam muito e elas estão sempre olhando o bem coletivo na hora de investir. E o homem tem uma estratégia sempre vencedora. Isso aqui é generalizando, são estudos, tá? Obviamente não é que todo mundo é assim, exato. Mas, por exemplo, o homem ele tem uma estratégia muito competitiva. Então, a carteira dele, ele quer ganhar mais que a carteira do amigo dele. Ou ele está sempre comparando. Quanto está rentando. É estratégia vencedora. Ele investe para vencer. Sim. E aí toma um risco aleatório que for. Ele investe para vencer. O que está dando bom? O que está rendendo mais aí? Eu quero ganhar dinheiro. A mulher, ela investe para quê? Para comprar uma casa, para viagem da família. No bem coletivo que você bem falou. Do coletivo. Então, assim, não, eu vou investir porque eu quero fazer uma poupança para isso, porque daqui X tempo meu filho vai estudar. Eu vou investir fora, porque o meu filho quer fazer faculdade fora, então eu vou investir estrategicamente internacional. Então, ela está sempre pensando estrategicamente como o dinheiro pode olhar, né, para a família, para quem ela ama, e o homem está sempre focado em estratégia vencedora. É quase uma habilidade nata Mas isso mesmo. São finanças comportamentais, obviamente uma pessoa vai ser de um jeito, outra do outra vai de outro, não é uma regra, né? Sim.
É uma tendência, assim, que acontece. Não, mas eu acho que isso é muito do evolucionismo mesmo, né? Tem aquele estudo que é muito famoso, que a gente fala que a gente é muito mais negativista do que positivista. Isso porque quem sobreviveu ao longo do tempo foi o cara que era bundão. Falou, se eu sair da caverna, vai vir um leãozão aqui, vai dar um brau em mim. Vou ficar aqui de boa. Vou ficar aqui. E o cara, a vida louca, saía e morria. Exato. Então eu acho que isso vem de história, e ao longo do tempo a gente vai mudando, mas é como você falou, precisa ter referência para isso, inclusive ou até mais longe, tá? O Ryan Sandes, que é um influenciador da internet aí, ele falava que ele não tinha referência no Brasil de negros no poder. Então por isso que é legal ter negro no poder, porque ele tem referência. Sim, E ele tinha sim. só nos Estados Unidos essa referência. Porque tinha um pessoal que jogava, e hoje em dia também tem muito jogador ainda, mas tem que ver executivo negro, tem que ver todo mundo. E eu julgo por mim também, porque apesar de ser japonês, japonês ter preconceito bom de um lado, né? Eu não tenho referência nenhuma. Sim. É o Yuji e a Sabrina Sato. E o Jaspion. Depois veio Pokémon, olha minha referência. Entendeu? Então, tipo assim, a gente vai Perfeito. no lugar que a gente não tem lugar, a gente fala, nossa, preciso ser, sei lá, a gente quer ser, sei lá, um desenho. Representatividade. Não tem. A gente precisa. O japonês não tem. Quem Precisa, são porque as se você mulheres gerindo dinheiro hoje Sim. no mercado? Né? Pouquíssimas. Pouquíssimas. Já começamos até algumas. Pouquíssimas. Já, e tem umas Mas- fodonas hoje em dia, mas tem pouquíssimas. Muito. Isso, de fato, você está começando a mudar esse movimento, né? Uhum. Porque você falou da Fin for She, e o que de fato ela é e como efetivamente ela consegue transformar a vida da mulherada. Então, hoje, o que é a Fin4She? A Fin4She ela é um ecossistema, é um lugar, eu falo que é o lugar certo para que as mulheres estejam e as empresas também que querem se conectar Legal. com esse tema de equidade de gênero. É um lugar físico? É uma plataforma, Aí, ó, melhor ainda. É. Porque não é em qualquer lugar do Brasil e do mundo qualquer ela lugar. consegue entrar. A gente tem mulheres no Brasil todo, a gente tem mulheres de fora do Brasil, a Ah, gente que legal. começou a ter alguns clientes até fora do Brasil, Exato. que querem se conectar com mulheres, né, com o mercado Uhum. brasileiro, já vieram aqui, que buscam, né, mulheres que para trabalhar aqui no Brasil, Sim. para as empresas lá fora, já legal. vieram nos procurar, Que inclusive. legal. E a gente trabalha com os pilares de empregabilidade, capacitação, conteúdo, educação financeira Uhum. e soluções também para a empresa. A gente tem muitas empresas que nos procuram hoje com outras demandas, outras soluções, que com esse olhar de equidade, né, com esse olhar, a Legal. gente vive aqui uma tendência, não sou só eu que estou falando, não é só modismo, né, o mercado está dando milhões de tendências, que Uhum. isso veio para ficar, todas as novas regulações aí voltada para essas questões de ter mais mulheres em conselho, ter mulheres nas lideranças das empresas. Uhum. As empresas estão muito comprometidas com isso. Isso veio para ficar, é uma transformação. E eu acho que isso não passa somente numa questão de modismo, a gente precisa ter para se enquadrar. Eu acho que isso Revolução, né? é revolução. Verdade. Se a gente olha para esses jovens, né, em geral, assim, eles já têm uma cabeça muito diferente. Tem uma outra pesquisa que fala mais de 80% dos jovens já não se conectam com empresas que não tenham esse olhar, já não querem trabalhar Não querem nem trabalhar. em lugares assim. Então as empresas também precisam desenvolver isso. As lideranças do futuro, eu falo muito sobre isso, a gente fala Uhum. sobre competências, não são mais as lideranças que eram há 20, 30, 40 anos atrás. A gente precisa mudar para liderar essas novas gerações que estão chegando. E a inovação, né, não só a inovação, mas a capacidade de inovação, a diversidade é o que vai gerar tudo isso, né? Essa beleza Uhum. vai acontecer. Porque não adianta a gente achar que aquele que protegeu o status quo de antes, a gente vai Uhum. conseguir liderar aí esse mundo que está chegando muito diferente. A gente está em constante aprendizado, né? Eu me Muito. sinto diariamente aprendendo e aprendendo e ouvindo e recalculando rota e todo dia eu falo que eu aprendo alguma coisa diferente sobre isso. Eu não sei quantos anos você tem, né? Eu falei já que eu tenho... Sou um senhorzinho. Eu sou japonês, então não parece. Mas eu vim de uma Tem geração parece. muito diferente. Quando eu entrei no mercado financeiro, aquilo era quase que normal, né? Eu não tinha uma consciência que eu tenho hoje, né? Eu não tinha essa atenção que eu tenho hoje para o tema. Então, acho que a gente está aprendendo, todo Sim. mundo está aprendendo. E está tudo bem. Eu acho que a gente tem também que entender isso. Eu acho que o importante é ter consciência da situação, se colocar nesse lugar de aprender, nesse lugar de ouvir, né? Ser empático com os homens também, porque é Também, muita porque do coisa mesmo jeito. diferente, né, que Mas está acho que do mesmo jeito acontecendo. que aconteceu com a mulher, o homem também teve essa evolução de fato, né? Foi evoluindo conforme o evolucionismo. Então sempre foi o que ia caçar, sempre foi o que cuidava do dinheiro.
tudo mais. Então tem muitas barreiras também. O provedor, exatamente. Foi mas, o inclusive, homem que foi ensinado a não demonstrar emoção. Exato. Aí Se agora... chorar, agora tem que ser fofolete. Como? É difícil. É uma geração para transformar todo esse movimento. Exatamente. A gente só vai ver lá na frente, né? Feliz ou infelizmente, né? Porque a gente está vendo também no movimento contrário também, né? Que tem muita gente, tem um movimento crescendo que fala exatamente o contrário. Que a mulher tem que ser submissa ainda para dar certo relacionamento. Você já ouviu alguma coisa nesse respeito disso aí? Tem uma vertente muito grande, principalmente do pessoal de igreja. É mesmo. Né? Falando de fato, tipo, de repente a mulher ser muito fodona, ter saído para caçar, de fato, pode ter atrapalhado muitos relacionamentos. E hoje a gente vê também algumas mulheres com dificuldade de encontrar homens que se enquadram no perfil. Porque a mulher é tão foda que às vezes o que mais vê é a mulher bonitona, às vezes gostosona, às vezes fala inteligente, bem-sucedida, e às vezes solteira porque não consegue achar um homem à altura. E quando encontra, às vezes é um cara feio, zoado. Aí só, meu Deus, tá com ele. Aí fala, mas pelo menos é legal. Eu acho que a gente está aprendendo. Não é? A gente está aprendendo, eu acho que a gente está evoluindo como sociedade. Eu acho que as mulheres, elas evoluíram muito. Eu acho que a gente foi colocada nesse lugar que a gente precisou. Mas eu acho que o fato também da gente trabalhar muito, né, as emoções, os soft skills, tudo deu muita força para a mulher olhar para dentro. E eu acho que agora os homens estão tendo que correr atrás e entender tudo qual que tá rolando. Exato. Porque tem cada mulher topzera no mercado aí, solteira, e não tem um cara que ela olha e fala, esse cara aqui vai acompanhar comigo. Porque eu acredito muito em relacionamento que os dois têm que andar junto. A gente vê muito até no filme Fome de Poder, que o cara lá, que fez o bagulho do McDonald's, que é esse nome dele, ele tava com uma esposa que era uma submissa, que era submissa entre aspas, né? Que era tiazinha que ficava em casa, tipo minha mãe mesmo, lá de trás. E aí quando ele encontrou uma, que ele furou os olhos do amigo dele, aí o casal foi junto. Então eu acho que o casal tem que andar muito junto para poder ir evoluindo os dois, obviamente, né? Que se um evolui, tem que evoluir, senão fica para trás. Não Porque tem senão acaba receita. encontrando. Não tem receita. É uma loucura. Eu acho que é a gente se colocar nesse lugar de aprender, de respeito, de confiança em tudo, seja no trabalho, seja em casa. Eu falo, né, que diversidade é respeito, é confiança, que isso que vai gerar um resultado bom lá na frente. Porque enquanto a gente se coloca nesse lugar do que é certo, do que é errado, e a gente impõe, as coisas não vão dar certo. E a gente tem que respeitar as histórias, de onde aquelas pessoas vieram, né, escutar, ouvir. Eu acho que é um exercício que a gente precisa fazer constantemente. Eu acho que a gente vive hoje num lugar muito agressivo, de apontar os dedos, de intolerância e de pouca escuta e pouca conversa saudável, assim. Legal. Conversa boa, uma conversa positiva. Em casa, como é que foi a relação do seu marido? Para aceitar todo esse movimento? Ele é de boaça, tranquilo? Ele me apoia muito. Que legal. Ele me apoia muito, ele acredita muito na Fin4She, no meu trabalho. A gente, obviamente, a gente recalcula as rotas frequentemente, né? Eu acho que é um aprendizado também para ele. Eu mudei para Teresina por conta da carreira dele, mas a minha carreira também está acontecendo. Então, a gente tem que se reestruturar, né? De vez em quando, ele, né, lá pega as crianças na escola no meio da tarde, a gente reveza tudo revezado lá. Hoje a gente está num equilíbrio muito bom em termos de cuidar dos filhos, de tudo, mas nem sempre foi assim. Nem sempre foi assim. Não. Eu começo não deve posso ser difícil, né? A gente não pode mentir, né? Eu acho que foram... Mas é legal, porque esse é o exemplo que a dona de casa ou qualquer pessoa, a mulher do outro lado está te vendo e se inspira em você. Não foi uma história linear, né? Não foi tudo maravilha. Não. Você teve que conquistar. Tive que... Foram muitas conversas e muito recalcular a rota mesmo. É isso aqui, é isso ali. E enfim, eu acho que o tempo todo é assim. E somos pessoas diferentes, somos pessoas que viemos de lugares diferentes, histórias diferentes, né? Que têm objetivos diferentes, mas tem uma família, tem uma vontade de ficar junto. Então a gente vai ali toda hora, não é linear também. A gente é diferente, né? Na carreira, em tudo, nos investimentos, a gente vai ali, ó, sempre conversando. Sim. Mas que tem que ser, de fato, né? Uma relação saudável, que a gente estava falando dessas mudanças, é basicamente custo família. Você aceita de um lado, ele aceita do outro, você cede de um lado, ele cede do outro. Mesmo jeito do meu relacionamento também, né? Eu venho toda semana para São Paulo, mas a gente mora no interior, então eu fico nessa loucura e a Dani, minha esposa, regaça, ela é fodona, ela é fodona. E ela é uma das pessoas que tem dificuldade de arranjar uma pessoa que ela fala, pô, cara tem que ser assim e tudo mais.
E eu acredito também muito em timing, né, de vida. Uhum. Porque tem, às vezes, a pessoa certa no momento errado, não dá certo. Então tem muita coisa que acontece em relacionamentos, mas o relacionamento também pode alavancar, né, a pessoa. Sim. Que eu acho que é o que ajuda muito mulher e homem a sair de zona de conforto, conseguir mais status, né? A pessoa do outro lado, para utilizar a plataforma da Fin4She, precisa ser solteira ou só as casadas? Serve para todo mundo? É para qualquer pessoa. A plataforma da Fin4She é para quem quiser, homem, mulher, quem quiser estar. É uma plataforma que fala de tudo, tem uma comunicação para todo mundo. A gente tem falado muito sobre a questão de etarismo também, que as mulheres... Hoje eu conheço mulheres incríveis que estão com mais de 50, 60 anos, que estão cheias de gás, querendo fazer mais, querendo empreender, querendo construir. Eu me sinto muito inspirada por elas, assim, se tornaram grandes amigas, além de mentoras. Então a gente conecta essas pessoas, essas histórias. É um lugar onde você quer buscar representatividade, conteúdo, informação, vagas, as melhores empresas do mercado para trabalhar. E a gente está assim, começando, né? Engatinhando, tem muita coisa para acontecer. Caminho, né? E achando caminhos e buscando. E quanta mulherada paga para estar na Fin4She? A Fin4She é uma plataforma gratuita. Gratuita. Para quem quiser acessar, nós temos newsletter, nós temos as nossas redes sociais para quem quiser nos seguir, é @Fin4She. E é 100% gratuito. Os nossos eventos são gratuitos também. Também os eventos? Sim, são gratuitos. Que legal. Sim. E aí, quem te paga? Como hoje a Fin4She ela é como negócio? Hoje a Fin4She tem as empresas que acreditam na Fin4She. Em sua grande maioria são empresas do mercado financeiro, são empresas que nos apoiam e fazem assim os nossos projetos, contribuem, apoiam a Fin4She, elas pagam uma adesão para estar na plataforma e fomentar todo esse conteúdo e tudo que a gente faz. E a gente precisa dessas empresas para que esse projeto aconteça. Exato. Né? Eu falo que a gente vive nesse mundo, né? Tem que falar sobre dinheiro, a gente precisa aprender a falar. A gente também precisa do dinheiro para que a gente possa investir na plataforma, para que a gente possa fazer os nossos eventos, para que a gente possa fazer os nossos conteúdos, que a gente possa crescer cada vez mais e alimentar hoje essa comunidade de mais de 15 mil mulheres hoje que já fazem parte. E essa parte de falar em muita mulher, vamos fugir um pouco do assunto, mas é relacionado também. Mulher tem muita competitividade entre elas. Tem. Na Fin4She, tem muito caso de umas treta doida? Não. Ou o pessoal mais ajuda muito? Entre nós? É. Não tem. É um time super alinhado. Nós somos um time pequeno também. Nós somos em 6 pessoas. Tudo mulherada. Agora a gente tem um homem. Tem um no meio? Tem. Boa, mas é bom. E eu falo muito isso. Sim. Eu gosto muito de time diverso. Aqui os homens não são excluídos. Eles são convidados para os eventos, eles são convidados a participar de tudo. Às vezes eu sou criticada pelas mulheres. Não gosta aí? Fala, mas você tem homem e tal. E eu falo, gente, os homens eles têm que participar de tudo que a gente faz. Né? Hoje, se 80% das lideranças do mundo são homens, se eles não estiverem do nosso lado, nos ouvindo, construindo juntos, a gente não vai a lugar nenhum. Então, eu acho que aqui a gente tem esse time diverso, é muito legal, né? O Lucas, ele troca muito com a gente. Ele, né, trabalha com várias mulheres e só clientes mulheres e todo mundo mulher, mas é super importante, a gente gosta muito de tê-lo assim com a gente, muita troca, a gente não tem tretas. Existe muito preconceito e competitividade entre as mulheres. Eu escuto muitos relatos, né, nos cursos que a gente faz, nas trocas. Ainda tem um pouco, né, disso, assim, das mulheres relatarem. Eu acho que vem diminuindo bastante. E eu acho que é muito cultural também. Cultural 100%. Uma coisa que é uma herança 100%. Que a gente carregou, que as mulheres... É o que a gente vem falando, né? De quase todos os comportamentos são, de fato, herdados. Pensa para você ser uma mulher há 50 anos e se destacar no mercado financeiro. Você tinha que ter, assim, uma coisa, e eu acho que isso foi gerando uma competitividade, e acho que ainda acontece, sim, tá? E eu acho que a gente tem que ficar atenta. Eu falo muito sobre a consciência, né? Estou sendo assim? Estou fazendo isso com alguém? Tudo bem, recalcula, sabe? Eu acho que a gente não precisa ter esse lugar de julgamento, né? Vieses inconscientes todos nós temos. Preconceito. Eu acho que a gente está num mundo hoje muito complicado, tá todo mundo com muito medo de tudo. Mas a gente tá esquecendo do principal, que é ter a consciência do que é certo, do que é errado. E quais os caminhos a gente quer. Que só assim muda também, né, Carol? Porque o que eu sempre ouvi de meninas, né, e aí, obviamente, que é herdado isso aí, é que elas falam, prefiro muito mais trabalhar com homem, que homem é mais tranquilo, que a mulher é chata. Ou tem também essa questão de chegar no fim da conversa e parar tudo em inveja.
Assim, mas ela é invejosa. Eu acho por isso é muito importante ter essa consciência, né? De se perguntar. Porque senão nunca vai resolver. E ela acaba se afundando mais nessa questão de todo mundo tem inveja de mim, mulher é chato trabalhar. Murilo Gun, que é um comediante também, ele fala uma frase que ele nunca gostou de trabalhar com os outros. Nunca gostou. Porque ele nunca tinha trabalhado com uma equipe topzera. Aí ele foi pra Singularity, aí eram as mentes mais geniais do universo. Demais. E aí ele amou trabalhar em equipe. Talvez a mulherada precisa cada vez mais encontrar pessoas fodonas, né? Porque as fodonas vão, a leoa anda com leoa, não tem jeito, para poder se destacar e encontrar, né? Ah, essas mas pessoas elas já estão se encontrando, Isso é elas muito estão aí, ó. muito organizadas Ficou chique, já, então... É muito legal. É exceção esse tipo de coisa, exceção? eu acho. Ah, eu acho. Legal. Eu vejo um lugar diferente já acontecendo, Legal. assim. Mas eu acho que é por causa do lugar que você tá. Porque todo mundo tá na F4X, é o pessoal que tá querendo crescer, evoluir, né? Ter essa questão colaborativa. Porque agora você vai falar pra mulherada, aí não tem ideia de números, tá? Mas, sei lá, 2% da população de mulherada do mundo todo, não é? Será que tá nessa pegada que você tá? Ah, não sei. Não sei dizer, assim. Mas eu sinto que tem muitas mulheres muito engajadas. Muito legal. Existe, eu acho que um engajamento médio, um engajamento Sim. de quero surfar essa onda, tá ali, tal, também. Eu acho que isso existe também. Sim. Né? E eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado o que é fato refletindo comportamento e o que é só quero também surfar e me destacar nessa onda. Mas tem mulheres muito incríveis, assim, que inclusive mulheres que me estendem muito a meu. Eu não conseguiria estar onde eu estou hoje se não fossem muitas, né, mulheres que me abriram muitos caminhos e me levam para dentro das empresas e compram as minhas ideias e constroem junto comigo projetos e estão fazendo trabalhos maravilhosos dentro de suas empresas também. Existem coisas que não são tão reais assim, que existe muita mídia em cima, mas existe muito trabalho muito sério sendo feito, assim, e a gente precisa dar mais voz para isso, porque hoje eu acho também que a gente foca muito assim a luz nas coisas erradas. Sempre, né? E esquece de também destacar tanta coisa boa que está sendo feita, né? Assim, tem muita empresa comprometida de verdade, assim, tem muitas pessoas que dedicam o seu tempo como voluntárias em projetos em prol disso, porque dentro das empresas hoje, essas áreas muitas vezes são voluntariados, né? Que loucura. Porque, loucura isso, né? Você é diretora de risco, mas você cuida de toda a parte todo o resto, mais da diversidade. Então, assim, existe muita gente fazendo muita coisa boa, existem muitos projetos, assim. Legal. A gente tem feito muitos projetos, a gente trabalha em parceria não só com empresas, mas com outras. A gente tem, agora está desenvolvendo um projeto que é usar a inteligência artificial muito legal. Em prol da equidade de gênero, mas para mapeamento de dados. Então, a gente está fazendo isso junto com o Lab, que é o Laboratório de Inovação. A gente está conversando também com outras instituições. Enfim, tem muita coisa para acontecer. Acontecendo, né? Que doideira. A vida é movimento puro, né, Carol? Mas só que acho que a gente precisa falar, eu puxei esse assunto só dessa bolha que a gente vive, mas como a gente faz, você no caso, que a gente acabou não falando no meio da conversa, para você conseguir atingir esses 98% da mulherada que ainda está perdida e precisa começar a dar espaço, e quais são as mulheres também que te inspiraram ou te inspiram ainda, que isso eu achei muito legal. Vai ser até difícil falar os nomes aqui, que eu tô com medo de esquecer. Não vai apanhar, isso é tenso. Eu acho que assim, a gente hoje... Ou te inspirava lá atrás, a ser interior e para cima. Eu vou, assim... Para começar esse projeto, tem uma história que eu, nesse momento que eu tava, assim, o que eu faço, para onde eu vou, fazer o evento, não vou... Crio uma empresa, não crio. Eu li um livro, que é o livro da Melinda Gates, que chama O Momento de Voar. Que é um livro muito legal, e esse livro me inspirou muito. E sabe quando parece que as peças do quebra-cabeça se encaixam na sua vida? Eu falei, nossa, é isso, assim, que eu vou fazer. Foi lendo esse livro, que é a história, né, da fundação Bill e Melinda Gates. Eles eram casados ainda na época, e ela tem uma história muito legal, ela era executiva da Microsoft, eles se conheceram lá, e aí ela deu um tempo na carreira para ter filhos e foi se dedicar à fundação. Só que ela tem um papel brilhante na fundação, ela é uma mulher brilhante, e ao longo do tempo na fundação, eu tô fazendo assim uma história muito curta e rasa do livro, assim, só muito ampassando, depois eles vão assistir e vão falar, não é nada disso, mas é muito raso mesmo, que ela percebeu que ela precisava desenvolver um olhar para as mulheres, em todos os projetos sociais que eles faziam ao redor do mundo. Né? Eles tinham que olhar para as mulheres daquela comunidade, porque, na verdade, era a mulher
né, que tinham um papel principal, seja no plantio de uma semente que eles desenvolviam, seja para o controle de natalidade, tudo que eles faziam. E aí aquilo falou, cara, é isso, eu quero fazer um projeto para olhar para as mulheres nesse mercado Muito financeiro e tal. Então ela é uma mulher que me inspira muito, é uma mulher que eu aprendi muito com ela, sigo ela ainda, né, em tudo que ela faz, leio muito, gosto muito das falas dela, acho muito potente, muito forte, muito humana. E é isso muito que eu busco na minha vida hoje, né? Essa questão da humanidade, que eu acho que é a única coisa que nos conecta 100%. É a humanidade que a gente tem. Somos pessoas muito diferentes. A única coisa que a gente tem é a nossa humanidade. Eu acho muito bonita essa história dela. Top. E ela de fato voou, né? Voou. Porque ela tem o marido ali, apoio, mas a bichona já era fodona antes. Separou. Não, separou, mas ela voou antes, né? Ele fez um lado, ela foi Foi. pro outro, e a bichona começou agora, separou, deu toda a É. treta lá, mas enfim. E aí eu tô falando das inatingíveis, tá? Primeiro. Sim. E aí, recentemente também, eu li o livro da Viola Davis, é uma mulher também extraordinária. É uma história muito legal e acho que se conecta muito com o que eu faço, com o meu projeto, porque ela vem de uma história muito simples, muito pobre, uma família muito, muito sofrida. Ninguém acreditava nela, nunca ela achou que ela ia ser atriz. Ela foi ser atriz, ser sucesso depois dos 30 e poucos anos. Foda isso, né? E aí ela se tornou uma das maiores estrelas de Hollywood. E aí ela foi no momento aí de se reconectar e ter orgulho da história dela, que é aquilo que a gente estava falando. Então é um negócio que ela tinha, teoricamente, vergonha, talvez. Exato. E passou a ser motivo de orgulho. E aí ela escreveu um livro, que é Em Busca de Mim, em que ela conta tudo isso e que ela fala que nesse momento que ela chegou, ela precisou ir em busca de quem ela era, daquela pessoa que ela era, e ela conta tudo isso, e ela é muito inspiradora também. E aí tem as mulheres reais, que eu me inspiro diariamente, que são mulheres que eu tenho o privilégio, a sorte de ter ao meu lado, desde amigas até mulheres do mercado que foram assim cruciais assim para acontecer. E aí, enfim, são várias: Natália, Fernanda, Luísa, Tati. Você vai esquecer alguém? Te botei numa sinuca de bico, né? Botou. Ela lascou tudo, mas todo mundo, né? A Tati, que hoje é a pessoa mais importante na Finforti para mim, Legal. que segura aí todas as barras, porque empreender é muito difícil e a gente se transformou juntas, a gente aprende, a gente segura uma mão da outra e eu aprendo muito com ela. Nós somos muito diferentes, né? E eu aprendo muito com ela. Então acho que são assim essas mulheres reais assim que me dão força, assim, que me emocionam. Mona Lisa também, que foi a primeira CEO negra que o Brasil já teve, que é maravilhosa, 100% disponível. Ana também, outra. São muitas mulheres. Tem muita gente. Eu te lasquei nessa pergunta. Eu tenho muita sorte. Porque de colocar as pessoas, né? Não, eu tive muita sorte, porque eu conheci mulheres, assim, extraordinárias, que me colocaram pra dentro da vida delas, de verdade, assim. E coloque, quando a gente conhece pessoas extraordinárias, a gente se sente meio bosta, né? Você fala, acho que eu posso mais, né? Eu acho que eu posso fazer mais, né? E tem algum... Você tá enchendo logo o zóio de lágrima? São mulheres, assim, meu Deus. Eu quero fazer outra pergunta. Eu sou muito grata, assim, de verdade, assim, eu tenho muita sorte, assim, porque são mulheres de verdade, são mulheres generosas, são mulheres que me inspiram pelo simples, sabe? Sim. Que me inspiram pelo dia a dia, assim, pelo básico, são mulheres que eu gosto de conversar, de ouvir. Eu falo assim, tem dias que eu acordo que eu falo, meu Deus do céu, eu vou desistir de tudo. Eu só ligo pra uma delas, assim, falo, hoje eu tô naquele... Não, Carol, você vai... Sai de lá, loucona, né? Fala, agora eu vou dominar o mundo. E elas estão sempre ali pra me atender, CEO de banco, é tudo isso. E eu consegui estar nesse lugar, assim, com elas. E ser aceita e respeitada por elas. É uma amizade e admirada, mesmo. Né? É uma amizade mesmo que aconteceu. E tem algum depoimento mais bizarro que chegou na sua rede social já de transformação da mulherada? Nossa, tem muitos. Eu não vou lembrar agora, mas tem coisas assim... incríveis. Não consigo nem lembrar as frases, assim, mas que eu nunca imaginei que eu pudesse tocar. Transformar, né? Falou, cara, mas se eu fiz isso? Nossa. Eu só falei, mas é a síndrome de impostora que você falou, né? Eu falei tudo que eu falo todo dia. Que legal, porque é fonte de inspiração, né? E assim, de mulheres mais velhas, que de certa forma... eu nem acredito, assim, que chegam esses depoimentos dessas pessoas e que são tocadas pelo que a gente faz. E tudo que a gente faz vem muito do nosso coração, do que a gente acredita. E das mais jovens é lindo, assim, porque quando a gente faz um evento, a gente fez esse último que chama Young Summit. Aí eu cheguei, elas choram, né? Por te verem, legal. Por estarem nesse momento Finforti com mais 40, 50 meninas num lugar... E Finforti, obrigada por você existir. Então é uma coisa que eu falo. É um movimento mesmo. Essas são as mais jovens, né? Assim,
eu nunca imaginei que pudesse ter esse lugar no mercado. Então, isso é o que ninguém vê, né? Que é o que a gente sente, assim. Sim. E aí, quando, por mais difícil que seja, por mais que a gente apoie, porque, assim, empreender é isso, a cada um sim são 29 nãos, que eu escuto por dia, né? Porque Assim, né? Comercial, né, mãe? E mercado financeiro, né? É as duas coisas difíceis, né? A Tati brinca assim, a Carol já perdeu a dignidade, já perdi, porque eu vou, não, mas vem de novo, segue. mas vamos... Oh, pelo amor de Deus, consegue. Aí a gente vai conseguir, Exato. não, eu preciso muito da sua ajuda, senão isso aqui não vai acontecer. E aí eu vou. E vai. Mas aí é naquelas horas, assim, que eu falo, puta, valeu a pena. Valeu a pena pra caraca, né? Valeu e por falar nisso, vai rolar um eventão aí, né, agora? Vai. Qual que é esse eventão que você vai... Quantos mulheres vai ser? Esse evento vai ser para 400 mulheres. Aí, ó. Primeiro começou com 80, mas chegaram a 800, né? Exato. E não tem, né, um lugar para 800. A gente, o ano passado, fez para 100, pós-pandemia, com ali uma cautelazinha. Tensozinho. A gente ainda tá com medo, né? A gente vai fazer para 400 esse ano, não, só convidadas. Mas online... Louca. Online a gente vai... vai rolar online também? Vai, a gente vai ter o evento todo gravado. Que incrível. Mas a gente vai juntar as mulheres mais incríveis da Faria Lima, ó. Aí, ó. Aí, onde vai ser e quando? Vai ser na Casa Natura Musical, dia 10 de novembro, vai ser à noite, vai ter um show especial, surpresa, depois para as mulheres. Painéis maravilhosos, muita inspiração, verdade. A gente quer esse lugar e a gente quer um lugar onde que as mulheres possam se conectar de verdade, conhecer umas às outras, trocar ideias, se inspirar, conhecer líderes de verdade. A gente vai falar desde... Um dos painéis chama Como Cheguei Até Aqui. Que legal. Que é para elas contarem as histórias de verdade. Da mulher de verdade. De verdade, né? De quem é aquela CEO, CIO, fodástica. Que às vezes é mãe, dois filhos, somos eu, cada Cris 3. Ninguém sabe como ela foi para lá. Sabe. Né? E como é importante, a gente se conecta por histórias. Sim. A gente vai ter um outro painel que a gente vai falar sobre as competências das lideranças do futuro com CEOs, com C-Level. E aí a gente vai falar da importância de investir no capital e no ecossistema feminino no mercado. Legal. Porque as empresas também precisam investir em empresas lideradas por mulheres, né? Dar dinheiro na mão de mulheres. A gente precisa, no final, fazer esse ecossistema se movimentar. Porque não adianta ficar só no plano das ideias, dinheiro, né? Que é muito legal na mão e tudo mais. Né? A gente precisa falar sobre isso. E aí vai ser muito especial. Que legal, muito legal. Que legal, incrível. Mas como faz o pessoal se inscrever? Dá tempo ainda ou não? Dá tempo ainda. Pode buscar nosso perfil nas redes sociais, @FinForShe, tem link lá, tem como se inscreve, como participa. Tá na lista de espera, mas pode entrar lá, tem online, tem tudo. Aparece. Exatamente, é isso. Que demais. E ó, a gente acabou não falando ainda, a mulherada de 98% que tá fora, qual você daria a dica ou o que te fez? Você foi só indo, né? Mas hoje você escuta muitos relatos de pessoas que saíram, de repente, do menos 10 e conseguiram chegar também. Tem um passo a passo ou um caminho mais fácil para a mulher conseguir sair ali de uma situação que ela está perdida, que não tem ideia para onde ir, para ser uma mulher fodona, fodaça? Cara, não estava ensaiado isso, eu não sei, mas a primeira coisa que me veio na cabeça aqui para te responder, e eu acho que eu passei muito isso, assim, é que muitas vezes a gente busca a resposta no externo, né? E muitas vezes a gente tem que olhar para dentro. Putz, eu não sou promovida, essa empresa não sei o quê, esse lugar não tem oportunidade. E aí a hora que a gente olha e fala assim, ou sou eu que vou fazer isso aqui acontecer, parece que o mundo se abre. Então eu começaria falando isso, né, olhando para si em busca de oportunidade. Cara, é você, entendeu? Se a sua empresa não está nesse lugar, se a sua empresa não tem oportunidade, vai você buscar, se reinventa. A gente fala sobre empreendedorismo, existe uma coisa chamada intraempreender, né? Que a gente pode começar... Eu comecei empreendendo dentro da minha própria empresa, não tinha uma resposta certa. Foi seu primeiro patrocinador, inclusive, né? Depois, sim, apoiador, hoje somos próximos e tal. Então, assim, eu acho que a gente fica muito apegada aos nãos, né? Aqui não tem, aqui não é, aqui não sei o quê. E aí a gente, às vezes, esquece de olhar para dentro e ver a força que a gente tem e a capacidade que a gente tem. Além disso, falando de mercado financeiro, a gente trabalha num dos mercados que tem mais possibilidade de fazer, de impactar. É infinito. Olha a sua trajetória e a minha são totalmente diferentes. Aleatório. Nada a ver dentro do mesmo mercado. Sim. Então, assim, não é que assim você vai poder ser assessor, trabalhar em banco, Cara, é infinitas possibilidades dentro do mercado financeiro. É um dos mercados que a gente tem mais potencial para fazer impacto, inclusive, que a gente trabalha com dinheiro, né? Esse mercado é muita coisa que você pode fazer, é muita oportunidade. Então,
Abra seu olhar. Eu acho que às Legal. vezes a gente fica também muito focada naquele aqui não tem, aqui não tem, aqui eu não consigo. E se a gente amplia um pouco, sai da bolha, a gente enxerga um outro lugar. E aí a terceira, que você me pediu uma, eu tô falando Sim, 3. não, mas tá ótimo, é um passo a passo. Porque às vezes só um passo é difícil. Às vezes a pessoa olha pra dentro e fala assim, ó, beleza, não vou mais ser vitimista. Mas não sei pra onde começar do mesmo jeito. Então, igual você falou, tem que criar um caminho, tem infinitas possibilidades no mercado financeiro e vamos pra terceira. A terceira, e talvez acho que a mais importante, deveria ter sido a primeira, Não, a gente não ensaiou isso aqui, vamos que falando. é invista na sua independência financeira, desde o seu primeiro emprego. É isso aí. Se planeje financeiramente, porque no final, quando você tiver desse jeito, o que vai te dar liberdade de escolher é se você tiver um planejamento financeiro, é se você tiver feito, né, uma poupança, se você tiver investido seu dinheiro, porque é isso que nos dá a liberdade de escolher para sair de um lugar que a gente não está feliz, para mudar, para empreender, para não empreender, para falar, cara, tá tóxico, eu não quero mais, vou dar um tempo e esvaziar minha cabeça. Se você não tem dinheiro na conta, não adianta nada. Não adianta nada. Não adianta nada. Então, invista sempre a sua vida toda nesse seu planejamento financeiro, que é o que a gente não faz, né? Sim. A gente engata o primeiro, vai gastando, vai fazendo. O mercado financeiro tem muito coisa de status, aí compra as coisas caras, aí você entra a hora que a gente precisa chegar nesse lugar, você fala, puta, não dá. E aí você fica. Então, eu acho que essa dica é muito importante, porque é isso também que vai nos dar liberdade para olhar para dentro, que vai nos dar a liberdade para pensar fora da bolha. É a gente saber que a gente tem essa segurança. Porque se você precisar daquilo que você está vivendo naquele momento para sobreviver, tudo que eu falei também não vai rolar. Não adianta, porque ela fica... Faz sentido, não faz? Faz muito, porque ela tá ali num buraco que ela de fato não consegue sair. E a independência financeira é a corda para ela começar a sair, começar a olhar para fora. Dinheiro, a pessoa fala que não traz felicidade, primeiro que traz. Mas segundo, eu acho que ele traz muito mais liberdade. Com a liberdade, você consegue achar a sua felicidade no caminho, né? Sim. Eu acho que é isso, é extremamente... Você foi muito bem. Tapa na cara da mulherada aí, ó. Não tava combinado, mas tem que movimentar, né? É. E a vida é movimento. E você tá aqui a prova disso. Então, muito obrigado pelo seu tempo, Obrigada. Carol. Foi incrível o papo. Obrigada. Espero que você tenha tocado cada vez mais mulher. Tocou um punhado aqui, né? Deu uns tapas na cara também. Precisa, às vezes, né? Para poder se movimentar. Mas espero que sua história e a história que você traz das pessoas, da mulherada, você consiga inspirar cada vez mais mulheres, assim como você já vem inspirando, né? Muito obrigada. E eu achei demais, inclusive. Obrigada. Muito bom mesmo, Carol. Parabéns. Obrigada. E parabéns você por esse programa chiquérrimo. Ah, você gostou aqui? Sai da terra. Gente, eu tô até direto do Piauí pro Faria Lima Leite Show. Tipo, muito importante, gente. Agora, muito obrigado. Obrigada, gente. Beijo, foi um prazer. Espero que vocês gostem da nossa conversa. Exato. E vai lá pra Vim Forxi. Beijo. Tchau, tchau.